Este é um daqueles filmes que fica com você por muito tempo. Olha, dependendo de quem está assistindo, talvez fica com você para sempre. Que é o que aconteceu comigo com outro filme que vou citar mais para frente no vídeo. Infestação é aterrorizante e fala de um dos maiores medos da humanidade, o medo de aranha. Claro, nem todo mundo tem essa patologia e mesmo os que não têm ainda têm medo dessa criaturinha um tanto quanto sinistra. Em Infestação, um jovem leva uma pequena aranha do deserto para seu apartamento. Porém, a aranha escapa e rapidamente começa a se multiplicar. E a pior parte é descobrir que a aranha tem um veneno mortal. E quanto mais a espécie é combatida, mais ela cresce. Sério, não se esqueçam desse detalhe. Claramente, o filme é inspirado no clássico Aracnofobia, porém com esteroides e anabolizantes. Dito tudo isso, venham comigo, porque vou contar toda a história do filme de forma resumida e explicar tudo sobre essas malditas aranhas. Aliás, esse é outro filme. Infestação começa com caçadores no deserto capturando uma espécie de aranha bem agressiva e as vendem para o mercado negro. Mais tarde, Caleb, um jovem entusiasta dos pets diferenciados, vulgo colecionador de insetos e artrópodes, compra uma aranha em um bazar e a leva para casa. Ele a coloca numa caixa improvisada antes de transferi-la para um aquário. Só que, enquanto ele estava resolvendo os problemas da vida dele, a aranha consegue fugir e bota ovos por alguns lugares. Já a aranha se esconde em um tênis e vai parar na mão de um vizinho. Aliás, no pé, que coloca o tênis sem investigar antes, né, gente? Nunca façam isso. E claro, picado pela aranha, ele morre em questão de minutos. A essa altura, os ovos eclodiram e os filhotes começaram a se espalhar pelo prédio. Porém, ninguém ainda tem noção do que está acontecendo. E mais tarde, os amigos descobrem que aquele rapaz foi morto picado pela aranha. E então a polícia e o sistema de saúde é avisado e eles acabam fechando o local, principalmente depois de ver o estado do corpo. E então eles decidem prender todo mundo dentro do prédio e colocá-los em um estado de quarentena. Ninguém entra, ninguém sai. E Jacob estava com vários amigos dentro do seu apartamento. E não demora muito para que eles e a irmã de Jacob descobrissem sobre a aranha. Só que aí, galera, já é tarde demais, pois elas já estão infestando todo aquele prédio. E ficaram muito maiores que a original que Jacob trouxe. E resumindo o filme, turma, porque o foco vai ser outro, não demora muito e quase todos os moradores do prédio são mortos pelas aranhas. Tudo isso graças à sua quantidade, agressividade e veneno. Mas acreditem, a história vai piorar e muito. Com toda essa infestação, os irmãos conseguiram se isolar das aranhas, eles acabam tapando todas as frestas de seu apartamento. Só que após um atentado de um vizinho perturbado, elas acabaram entrando no apartamento de Jacob e se espalharam, inclusive matando o vizinho perturbado. E sem saída, eles procuram uma forma de fugir do prédio. Após enfrentarem um assustador corredor repleto de aranhas, eles chegam próximo da garagem e descobrem que as aranhas estão ficando gigantescas. E que agora conseguem capturar humanos inteiros e os prendem nas paredes e bebem o sangue deles com eles ainda vivos. Uma visão perturbadora para aqueles jovens. Inclusive, um dos amigos de Jacob é capturado pelas aranhas, infelizmente. E um detalhe que não citei ainda é que os irmãos descobriram que as aranhas temem fogo e luz e usam disso para afastá-las o máximo possível.
Porém, ao explodir um molotov nas gigantes, o plano dá errado. E eles fogem, turma, desesperados, até finalmente chegarem em um salão, entre aspas, protegido. Entre aspas não, ele tá todo selado. E as aranhas gigantes, na verdade, tem cerca de meio metro, turma. É bizarro. Imagina ver uma aranha de meio metro correndo na sua direção. Agora imagina centenas. E o que já estava ruim, acaba piorando ainda mais. Pois os soldados e os agentes chegaram na área isolada e tentam obrigar os amigos a voltarem para o prédio. Eles recusam e entram em confronto com os soldados, mas eles são derrotados e capturados. Eles são levados para a garagem do prédio, onde os soldados e agentes de risco biológico fizeram um assentamento e alguns laboratórios. Um dos policiais explica aos jovens que a coisa está muito feia e ninguém pode sair do prédio para o bem da cidade. E ali mesmo, amarrado, Jacob descobre que mais um de seus amigos está infectado e está morrendo. Mas antes, seu amigo cria uma armadilha para os soldados para que Jacob, sua irmã e sua amiga possam fugir. Dito e feito, ele corre com todas as forças em direção à porta e a arrebenta, fazendo com que milhares de aranhas atacassem os soldados e os agentes. Agentes esse que, em resposta, metem chumbo nas aranhas, começa um tiroteio cabuloso, e Jacob e seus amigos se escondem e começam a planejar a fuga. Eles correm na direção de um veículo em meio às aranhas e aos tiros. Os irmãos entram numa van e são atacados por aranhas ainda maiores. Felizmente, eles acabam sendo salvos por Layla, que a propósito encontrou um veículo para eles fugirem. Eles entram nele e dão o pé dali, e o tiroteio continua insano, com os soldados morrendo aos montes. Porém, no meio dessa fuga insana, turma, eles se deparam com uma aranha gigante. Essa com aproximadamente 1,5 metro de comprimento, talvez mais. Que bizarro. Jacob pede para apagarem a luz do veículo para que a aranha possa sair do caminho deles. E quando ela vai embora, Jacob abre as portas da garagem, revelando que já está de dia, e eles fogem para sempre daquele lugar. Galera, provavelmente todos os habitantes do prédio morreram, e inclusive o prédio inteiro foi demolido. Felizmente, teve 3 sobreviventes. Ok, fim de filme, e agora vamos lá. Por que diabo essa aranha se multiplica tão rápido, cresce tão rápido? Aliás, ela não fica apenas de estado infantil para adulto mais rápido, como também ela fica maior conforme o filme passa. Por que isso acontece nesse filme? A explicação é bizarra, mas faz um pouco de sentido. Vocês vão entender. Dirigido por Sebastian Vaniek, Infestação é um filme francês que usa de uma licença poética muito doida para pegar uma aranha do deserto e fazer ela ser mortalmente venenosa e crescer desenfreadamente, né, até ficar do tamanho de um carro, como nós vimos. Visualmente é incrível, obviamente, mas não faz muito sentido, né? Eu não vou reclamar, recentemente fiz o resumo do novo filme da Anaconda, e sentido é o que menos tem naquele filme. Porém, eu achei ele extremamente divertido e o mesmo acontece aqui em Infestação. E turma, que filme agonizante e aterrorizante. A trilha sonora do filme, então, é um espetáculo à parte, com os gemidos, os grunhidos, os sons das aranhas se movendo. Tem também toda a música de terror que vai tocando, que vai aumentando a tensão conforme o filme passa. Tem também os efeitos especiais, que faz as aranhas às vezes se moverem bem rápido na direção das presas. É muito doido, turma. Aliás, os efeitos das aranhas como um todo não deixaram a desejar, ficaram bons. Foi usado, se eu não me engano, mais de 100 aranhas de verdade para fazer o filme. Só a última aranha do filme, aquela gigante, que o efeito não ficou tão bom, mas ainda assim eu gostei. Falando dessa última aranha,
Ela passou a impressão de que o Jacob estava vivendo dentro de um pesadelo. Eu achei que ele ia acordar a qualquer momento, porque, como eu tô falando desde o começo do vídeo, não faz muito sentido, né, a aranha crescer sem nenhuma explicação. Só que tem, já vou chegar lá. O diretor do filme, seu co-roteirista, Florent Bernard, explica que as aranhas seguem o efeito Darwin. Segundo suas teorias, as criaturas crescerão para corresponder ao tamanho de suas ameaças ambientais. Ou seja, as aranhas ficam maiores à medida que o filme avança. Só que na prática, esse tipo de evolução levaria milhares de anos. E o filme nos mostra como seria essa evolução na prática, mas de forma hiperacelerada. Se não fosse essa explicação, nada faria sentido, né? Ou seja, é uma super evolução que está acontecendo diante de nossos olhos. Se não fosse essa explicação, nada faria sentido, né? E sim, turma, como falei, o filme é uma homenagem ao clássico Aracnofobia. A propósito, é um filme que eu vi quando criança e eu nunca mais esqueci desse filme. Ficou marcado, gravado na minha cabeça, né? Aquela cena final é aterrorizante. Assim como foi pra mim a cena... Aliás, várias cenas nesse filme aqui é claustrofóbica, é apavorante. Aquela cena das portas... Aquela cena da porta, meu Deus, cara. Quando eu vi aquelas aranhas com 50 centímetros. Caraca, turma, que bizarro. O filme, além de tudo isso, tem várias críticas sociais, mas eu não vou entrar nesse detalhe, né? Não é o foco do canal. E dito tudo isso, tudo que eu posso fazer é recomendar esse filme, que está sendo muito bem aceito pela crítica. As notas estão muito boas, principalmente para um nicho que é terror. E eu recomendo demais, podem assistir Infestação sem medo, garanto que não vão se arrepender. É isso, turma, não percam tempo, vão assistir esse filme de terror e ficção maravilhoso. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, compartilhe e se inscreva no canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau!